Graça e paz, amado, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido, eu estou aqui produzindo esse vídeo, dando continuidade ao nosso discipulado, lembrando que nesse momento a gente está aí refletindo acerca da mensagem da carta aos Hebreus, nesse projeto que o Senhor tem colocado em nossos corações. E desde já eu quero agradecer pela vida de vocês, adolescentes da igreja de Paracambi, vidas preciosas que o Senhor tem nos dado o privilégio de caminhar juntos, de cuidar uns dos outros. E eu quero glorificar a Deus, meu amado, pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te faça frutificar para a glória do nome dele. Meu amado, lembrando, fazendo aí um breve resumo de tudo aquilo que a gente já tem falado, vivido, o nosso discipulado está pautado em relacionamento. Se eu posso definir uma palavra, e eu tenho enfatizado isso a você, para que você se lembre, para que você guarde essa convicção, essa verdade. Não existe crescimento dissociado da igreja, não existe aprendizado dissociado da comunhão, não existe discipulado dissociado de relacionamento. Se eu quero crescer na graça e no conhecimento, se eu quero aprender, se eu quero conhecer mais de Deus, eu preciso desenvolver relacionamentos saudáveis. Eu preciso ter tudo em comum no âmbito de igreja. Qualquer coisa, meu amado, dissociado disso, vai desembocar no individualismo, vai desembocar num encontro, num ajuntamento solene pura e simplesmente. Se eu quero realmente viver segundo a vontade de Deus, se eu quero consagrar minha vida ao Senhor, se eu quero glorificar a Deus, isso passa pela igreja, isso passa pelos relacionamentos na igreja local. Como eu tenho dito, meu querido, isso dá trabalho, é um desafio você lidar com pessoas, pensamentos diferentes, histórias de vida diferentes. Mas, como o apóstolo Paulo orienta a igreja, ali escrevendo aos Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quando o Senhor Jesus, ele é o definidor das minhas atitudes, das minhas decisões, das minhas reações, quando o meu pensamento, o meu coração, a minha conduta é dirigida pelo Espírito Santo, é possível construir relacionamentos saudáveis. É possível viver em unidade, em comunhão verdadeira, não superficial. Porque se a gente vive, meu amado, um ajuntamento simplesmente, se a gente se reúne e isso é superficial, raso, a igreja deixa de se tornar um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de manifestação da glória de Deus. E se transforma num clube, se transforma num lugar de meros eventos. E não é esse o projeto de Deus para a igreja. Isso não é o projeto do Senhor para o seu povo. O texto que o Senhor tem colocado nos nossos corações está lá em João capítulo 15. A gente começou o nosso discipulado falando, nós precisamos estar ligados na videira. Jesus deixa claro nesse texto: sem mim nada podeis fazer. E ele vai enfatizar, tanto em João capítulo 15, João capítulo 14, se nós somos discípulos do Senhor, nós vamos ser conhecidos por amarmos uns aos outros. Nós vamos ser conhecidos por sermos obedientes ao Senhor, por acolhermos a sua palavra. E dando prosseguimento, meu amado, a mensagem da carta aos Hebreus, chegamos, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos estudando a mensagem dessa carta, principalmente a base tendo como tema, Jesus é apresentado como grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é apresentado como o autor da salvação, o sustentador da aliança. Jesus é único, é suficiente, é singular. E
o autor aos Hebreus já começa argumentando, né, que o Senhor nos falou ali no capítulo 1, através dos pais, pelos profetas. Hoje o Senhor tem nos falado pelo Filho, né, o qual é a imagem, o resplendor da glória de Deus. Então Jesus é maior, é superior, é melhor do que os sacrifícios do Antigo Testamento. E por toda a carta o autor vai desenvolver essa mensagem, esse tema, falando, apresentando os, é, os seus argumentos, mostrando o papel da antiga aliança, vai mostrar o que realmente a lei ela deu de contribuição, mas sempre enfatizando, apontando nos seus paralelos, nas suas comparações, declarando que Jesus é superior, Jesus é melhor. Ele vai demonstrar a eficácia do sacerdócio de Cristo. Ele vai falar ali acerca, comparando, né, o, o sacerdócio eterno, usando como figura o sacerdócio de Melquisedeque. Ele vai trazer mensagens importantes, sempre apontando para Jesus. E eu quero enfatizar, né, como nas outras epístolas da Bíblia, né, é usado o tema da aliança. E alguns historiadores até dizem que Hebreus é como uma ponte entre o Novo e o Antigo Testamento. A carta aos Hebreus vai esclarecer, vai sinalizar, apontando sempre para Jesus. E aí essa carta vai nos auxiliar a compreender melhor a mensagem da palavra de Deus. E a gente, como eu tenho dito a vocês, vai poder aí constatar que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. É um livro de princípios. Eu estou dizendo isso porque a gente, às vezes, acolhe, né, tem uma interpretação bíblica muito dispensacional, né, como às vezes a gente já pode ter, você já deve ter ouvido, né, Deus no Antigo Testamento fazia assim, Deus no Novo agora faz assado. Não, meu irmão. Por toda a Bíblia, Jesus é único. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem bíblica é uma mensagem cristocêntrica. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. E por toda a palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de justiça, um Deus de amor. E isso, nós encontramos essa constatação, essa comprovação por todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então, meu amado, se você escutar essa visão aí por dispensações, não entra nessa não. A Bíblia é um livro de princípios. Isso acontece muito quando a gente quer defender os nossos dogmas, as nossas interpretações, né? E a nossa ética, a nossa matriz religiosa, né? E aí a gente pega um texto isolado e pega aquele texto e interpreta ao nosso bel prazer. Não faça isso, meu amado. É uma regra aí básica para a compreensão da palavra de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. As afirmativas da palavra de Deus são verdadeiras. E na hora de acolher, na hora de aplicar, de uma aplicação prática, nós precisamos, claro, evidente, meu amado, da ação do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. Né? Lembra lá da profecia do profeta Jeremias, né? No capítulo 31, o Senhor vai escrever a sua lei nos nossos corações, no nosso entendimento. Né? Todos me conhecerão. Então a gente precisa, meu amado irmão, ter esse cuidado, esse zelo na hora de acolher a palavra de Deus. E a carta aos Hebreus é um instrumento da parte do Senhor de maneira eficaz, né, de maneira muito eficiente para a gente ter essa compreensão. Né? E lá no capítulo 12, eu quero destacar, meu amado, essa mensagem. Né? Eu quero enfatizar, tendo esse texto aí como referência. Portanto,
Também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O autor aqui, a gente tem ali no capítulo 11, né, a galeria dos heróis da fé. E depois de argumentar, né, acerca da eficácia do sacerdócio de Cristo, da superioridade de Cristo, ele apresenta, né, fatos na antiga aliança, ele fala dos heróis da fé, e eu quero destacar, meu amado, essa ênfase dada pelo autor aqui nesse momento pastoral da carta. Nós precisamos olhar firmemente para Cristo. E eu quero, com base nesse texto, meu amado, te convidar a ter essa aplicação prática na sua vida. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o nosso alvo. Jesus precisa ser o nosso motivo, a nossa motivação em todas as coisas. Senão, amado, a vida cristã não tem sentido. Senão as nossas atitudes, a nossa vida, ela vai ser simplesmente controlada pelo nosso eu. E aí a gente vai estar exposto a disfunções, às frustrações. A mensagem da carta aos Hebreus, dentre outras coisas, ela vai combater o retrocesso. Os crentes convertidos aqui, eles estavam sendo perseguidos, tentados, pressionados a viver declarando Jesus como Senhor, mas observando ainda os preceitos da antiga aliança, o cerimonial religioso do Antigo Testamento. E não dá, meu amado, né, com base na mensagem da palavra de Deus, de servir, não tem como servir a Cristo dividido. Não tem como retroceder, né? Ali no capítulo 6, o autor ele fala de alguns perigos espirituais, né? E aí nos comentários bíblicos a gente tem toda uma argumentação, se é que a gente pode dizer assim, né? Falando da apostasia, do perigo de nós retrocedermos. E o contexto ali, meu amado, o contexto da carta aos Hebreus, toda a mensagem vai explicar esse texto, né? É fato, querido, que Deus é o autor da salvação. E a salvação é um ato de Deus, irrevogável. Salvação não se perde, meu amado, né? Se a gente atentar para a palavra de Deus, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. A salvação é algo que parte de Deus, né? Como a gente declarou aqui, e a carta aos Hebreus vai reforçar esse pensamento. Jesus é o sustentador da aliança, ele é o autor da salvação, ele é o autor da vida, ele é o pão da vida, ele é a videira verdadeira, né? Ele é o nosso libertador. Então, todos os recursos para a salvação partem de Deus. E a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que a fé que nós temos vem do Senhor. Ele nos dá a fé, ele nos dá a capacitação para crermos. Todo o processo, meu amado, a regeneração, a ação do Espírito Santo em nós parte de Deus, né? É claro, meu amado, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A nossa resposta para Deus, para toda essa iniciativa de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. A nossa resposta àqueles que foram chamados, escolhidos, vocacionados pelo Senhor é um sim. Evidente, meu amado. Mas a gente precisa enfatizar isso, né? Deus é o autor da salvação e em Jesus Cristo nós somos salvos. Isso é irrevogável. A gente não tem como pela manhã o Senhor nos colocar no livro da vida e à tarde apagar esse nome. Não existe isso, meu amado. Isso é mentira de Satanás. Entende, meu amado? O Senhor nos sustenta.
E aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo. Isso é verdade. Mas é verdade também, meu amado, que nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. E aí entra a prática devocional, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão. E, meu amado, com base nesse texto, e ali os perigos espirituais eram retroceder na fé, eram voltar às velhas práticas. E nós precisamos fugir dessas tentações. E com base na mensagem da carta aos Hebreus, nós somos motivados, nós somos orientados a fugir do retrocesso, a não desanimar, a perseverar até o fim. Isso é uma marca, né, daqueles que foram chamados, salvos pelo Senhor, a perseverança. Então, meu amado, as afirmativas de que Deus é o autor da salvação, em Jesus nós temos a salvação, as afirmativas de que salvação não se perde, as afirmativas de que nós precisamos tomar cuidado com os perigos espirituais e não retroceder da fé, são verdade. Entende, amados? Então, a gente precisa confiar e ter segurança na salvação, mas essa confiança, essa segurança não pode nos levar a estar estagnados, de braços cruzados, mas precisa nos levar a consagrar nossa vida diariamente a Deus, a lutar. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, meu amado, não se acomode. Olhe firmemente para Cristo. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser o melhor de Deus nessa terra. Uma vida totalmente rendida, dependente do Senhor, rendida ao Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado. Meu amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida. Você é adolescente, você é amado do Senhor. Não viva dividido, não viva cogitando dois pensamentos. Olhe firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A mensagem da carta aos Hebreus, dentre outras coisas, vai nos levar a isso, a não olhar para trás, a não retroceder, a não ceder aos perigos espirituais, de nós servirmos a Deus junto com as velhas práticas. Isso é impossível. A Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu amado, nós temos vivido um tempo onde nós precisamos recuperar os absolutos da fé, os princípios, os pilares. E a mensagem da palavra de Deus vai nos direcionar para uma fé cristocêntrica, onde Jesus é o centro de tudo. Quando a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é a oração modelo dada pelo Senhor Jesus, onde nós consagramos todo o nosso viver a Ele, onde nós convidamos o governo do Senhor Jesus, onde nós queremos e declaramos isso para o Senhor, nos submeter ao senhorio de Cristo. Amém, meu amado? Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe e que a mensagem da palavra de Deus encontre morada nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, por toda a graça, por toda a misericórdia, por toda a boa obra do Senhor em nós. Senhor, abençoa as nossas vidas, nos capacita, Senhor, a abandonar as velhas práticas, a não vivermos divididos, cedendo às pressões, às paixões da carne, do mundo. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortifica-nos na graça que há em Cristo Jesus, capacita-nos a perseverar, a caminhar, a vencer, em nome de Jesus. Ó Deus, e para que possamos viver para o louvor da Tua glória. Espírito Santo, vem dirigir todo o nosso viver. Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa cada adolescente da Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi,
Abençoa, Senhor, os meus irmãos, que eles cresçam na graça e no conhecimento, que eles cresçam no Senhor, que eles possam compreender a altura, a profundidade, a largura e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que Cristo habite abundantemente, ricamente em seus corações. Guarda-os, Senhor, livra-os das paixões da carne, ajuda-os. Ó Deus, nós pensamos muitas vezes em orar, buscando coisas desse mundo, mas prioritariamente a tua palavra nos manda buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Prioritariamente, Senhor, que nós possamos viver para o louvor da tua glória, em santidade, não cedendo às coisas do mundo. Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus de Jacó te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.